Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Brendo Souza e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Manual dos Investidores. E no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre 3 bons investimentos da Bolsa de Valores que são muito indicados ali para o investidor iniciante. Então, se você quer começar a investir em renda variável, quer começar a investir em Bolsa de Valores, fique ligado até o final desse vídeo aqui para você conhecer esses 3 bons ativos e que podem te ajudar muito a começar a investir na Bolsa de Valores. Então, vamos lá para o vídeo. Bom, e antes da gente conversar sobre esses 3 ativos, eu preciso conversar com você esses 2 pontos que vão ajudar muita gente ao longo desse vídeo. O primeiro deles é que você, antes de investir em renda variável, antes de você começar a investir na bolsa, é muito importante que você tenha uma boa base nos investimentos, tenha um bom conhecimento nos investimentos, tenha feito ali alguns investimentos em renda fixa para você conhecer e entender como que é o seu dinheiro rendendo. E, acima de tudo, é essencial que você tenha uma reserva de emergência antes de você começar a investir em renda variável, antes de você começar a investir em bolsa de valores. A gente tem um vídeo aqui que a gente conversou sobre a reserva de emergência, eu vou estar deixando aqui em cima, caso você queira acessar esse vídeo. Mas pontuando aqui bem rápido o que é a reserva de emergência, ela é uma aplicação que vai te socorrer e que vai te proteger em momentos de necessidades, em momentos de urgência. Então, caso você queira investir em renda variável, é muito importante que você tenha essa aplicação formada, que isso vai te dar uma segurança maior, que vai te dar proteção em momentos de oscilações, em momentos de emergências na sua vida. Então, esse é o primeiro ponto. Antes de você começar a investir em renda variável, é essencial que você tenha uma reserva de emergência e tenha uma boa base, um bom conhecimento nos investimentos. E o segundo ponto que eu queria que você soubesse, antes de você conhecer esses ativos, é que apesar de serem investimentos para iniciantes, né, como eu conversei no começo do vídeo, nada impede de um investidor ali mais experiente, que já invista na bolsa, ou até um investidor mais avançado em renda variável, nada impede desse investidor de ter esses investimentos na sua carteira. Afinal, eles, apesar de serem investimentos para iniciantes, eles são bons investimentos, como você vai conhecer ao longo do vídeo. Então, nada impede de um investidor mais experiente, se você já investe na bolsa, por exemplo, nada impede de você ter esses ativos na sua carteira. São bons ativos, são ativos que podem trazer uma boa rentabilidade para a nossa carteira, e por isso, nada impede de um investidor mais avançado ali na bolsa, mais avançado em renda variável, de ter esses ativos na sua carteira. Então, esses eram os 2 pontos que eu queria conversar com você antes da gente mostrar aqui os ativos de renda variável, né? Então, vamos lá conhecer esses 3 investimentos. Bom, e o primeiro investimento que eu queria que você conhecesse é o BOVA11. E o que é o BOVA11? O BOVA11 é um ETF negociado em Bolsa de Valores. E o que é um ETF? ETF significa Exchange Traded Fund. E traduzido ali para o português é basicamente um fundo de investimento que visa seguir algum índice. Então, esse fundo de investimento, um ETF, ele é negociado ali na Bolsa de Valores, tá? Como se fosse uma ação, como se fosse um fundo imobiliário. E esse fundo de investimento, esse ETF, ele é composto ali por uma carteira de ações, por um pacote de ações e que visa seguir determinado índice. No caso do BOVA11, que é o primeiro investimento que você está conhecendo agora, o BOVA11 ele é um fundo de investimento composto por um pacote de ações e que visa seguir o nosso índice Ibovespa, que é ali o nosso índice da nossa Bolsa de Valores. Você já deve ter ouvido falar, deve ter visto em jornais a seguinte notícia: hoje o índice Ibovespa ele caiu, 2%. Hoje a nossa bolsa ela subiu 3%. Esse esse Ibovespa é o índice da nossa bolsa. E esse índice, o índice Ibovespa, ele é composto por uma série de ações. Atualmente ele é composto por 91 ações. E aí esse conjunto de ações ele vai ditar se o índice Ibovespa vai subir ou vai cair. E o BOVA11, que é esse ETF, esse fundo de investimento, ele compra essas mesmas ações do índice Ibovespa e forma ali um ativo, forma um fundo de investimento. Então, o BOVA11 é um ETF que ele vai seguir a rentabilidade do Ibovespa. Então, se o Ibovespa no ano subir 10%, o BOVA11 ele tende a subir 10% ou mais próximo de 10%. Então, o BOVA11 é esse ETF que visa seguir o índice Ibovespa e ele é negociado ali na Bolsa de Valores e é muito indicado para o investidor iniciante na renda variável na Bolsa de Valores. Bom, então, por que o BOVA11 ele é muito indicado ali para o investidor iniciante? Como você viu, ele é um fundo de investimento composto por várias ações, ou seja, quando você compra uma cota do BOVA11 ali na Bolsa de Valores por meio da sua corretora, você já está comprando uma carteira de ações, um pacote de ações e é um investimento passivo, ou seja, você não precisa escolher, não precisa comprar cada ação separada. Você compra o BOVA11, compra uma cota do BOVA11 e diretamente você já está comprando ali uma série de ações, um pacote de ações que está dentro daquele fundo de investimento, que está dentro do fundo do BOVA11, do ETF BOVA11. Então, é um investimento ali muito indicado para o investidor iniciante, tá? É um investimento barato. Atualmente, quando eu estou gravando esse vídeo, uma cota do BOVA11 custa em torno de R$ 107, R$ 108. Então, com R$ 107, com R$ 108, você já consegue ali comprar uma série de ações
o BOVA11, como eu falei, ele segue o índice Ibovespa. Então, se o índice Ibovespa subir, o seu BOVA11 também vai subir, vai se valorizar. Então, esse é o primeiro investimento muito indicado ali para o investidor iniciante. E o segundo investimento que você precisa conhecer, muito indicado ali para investidor iniciante da Bolsa de Valores, é o IVVB11. O IVVB11 ele é muito similar ao BOVA11, ele também é um ETF, ou seja, ele é um fundo de investimentos composto ali por uma série de ações e que visa seguir algum índice. Mas, diferente do BOVA11, que segue ali o índice Ibovespa, o IVVB11 ele segue o índice S&P 500, que é basicamente ali o índice da Bolsa Americana das 500 maiores empresas norte-americanas. E o IVVB11 ele compra essas 500 empresas e se o S&P 500 subir, o IVVB11 também vai subir, também vai se valorizar. Então, ao invés de você abrir conta lá fora, ao invés de você comprar essas 500 ações, comprar ações dessas 500 empresas dos Estados Unidos, você consegue, com o IVVB11, que é negociado aqui na nossa Bolsa de Valores, se expor ao mercado norte-americano, comprando um ativo aqui na nossa bolsa, sem precisar abrir conta lá fora. Então, o IVVB11 é um ETF, é um ativo muito interessante, negociado aqui na nossa Bolsa de Valores, e que te permite dolarizar a sua carteira, diversificar a sua carteira de investimento em um ativo internacional, em um mercado estrangeiro, que no caso é o mercado norte-americano. Então, o IVVB11 é um ETF que visa seguir ali o índice S&P 500, que é o índice das 500 maiores empresas norte-americanas, que é negociado aqui na nossa Bolsa de Valores e que te permite se expor ao mercado norte-americano, expor a sua carteira a esse mercado norte-americano. Então, o IVVB11 é o segundo investimento da nossa Bolsa de Valores, muito indicado ali para o investidor iniciante. Então, essas são as duas primeiras opções de investimentos para iniciantes. São dois ETFs, tá? Só lembrando aqui o que é um ETF. Ele é um fundo de investimentos que compra ali um pacote de ações e que visa seguir algum índice. O primeiro exemplo foi o BOVA11, que é um ETF que compra ali uma série de ações que visa seguir o nosso índice Bovespa, que é o nosso índice da nossa bolsa brasileira, tá? Então, o BOVA11 é a primeira opção de investimento para investidor iniciante. A segunda opção que a gente conversou aqui é o IVVB11, que também é um ETF, assim como o BOVA11, mas que, diferente do BOVA11, que segue o índice Bovespa, que é o índice da nossa bolsa, o IVVB11 ele segue o índice S&P 500, que é o índice das 500 maiores empresas norte-americanas. E lembrando a você que comprando o IVVB11 aqui na nossa bolsa de valores, você expõe a sua carteira, expõe os seus investimentos ao mercado estrangeiro, no caso ao mercado norte-americano. Então, essas duas primeiras opções de investimentos são muito indicadas para o investidor iniciante, que, como você viu aqui, é um investimento passivo. Você não precisa escolher as ações, basta você comprar o ETF. Então, é um investimento muito interessante para o investidor iniciante. Bom, e a nossa terceira opção de investimentos para o investidor iniciante é um fundo imobiliário. E um fundo imobiliário que pertence a um segmento muito interessante de fundos, que são os chamados FOFs, que são os Fund of Funds, que, traduzido para o português, são os fundos de fundos. E como que funciona um fundo de fundo? Como você conhece, como a gente conversou alguns vídeos atrás sobre fundos imobiliários, eu vou estar deixando aqui em cima, caso você queira acessar, tá bom? Os fundos imobiliários, eles pertencem a diversos segmentos. Existe fundo de galpão, fundo de escritório, fundo de banco, fundo que investe em hospital, fundo que investe em papéis, né, que são os ativos de renda fixa ligados ao mercado imobiliário. Enfim, existem fundos imobiliários que investem em diversos segmentos. E existe um fundo, uma categoria de fundos imobiliários que investem nesses fundos imobiliários. São chamados fundos de fundos. Então, quando você compra um fundo de fundo, e existem aí várias opções na Bolsa de Valores, o mais conhecido deles é o BCFF11, lembrando que isso não é recomendação de compra, tá bom? É um fundo imobiliário que investe em vários outros fundos imobiliários. Então, dentro de um fundo de fundos, dentro de um BCFF, por exemplo, existem fundos que investem em galpões, existem fundos que investem em hospitais, existem fundos que investem em bancos, existem fundos que investem em escritórios, existem fundos que investem em papéis, que são ativos de renda fixa ligados ao mercado imobiliário. Então, com o fundo de fundos, você consegue investir em vários outros fundos imobiliários, em vários outros segmentos de fundos imobiliários. Então, os fundos de fundos, os fundos imobiliários que pertencem a essa categoria de fundos, são investimentos muito interessantes para o investidor iniciante. Porque você não precisa escolher, né, o investidor iniciante não precisa escolher qual fundo ele vai investir. Então, com uma cota de um fundo de fundos, ele vai ali se expor a vários segmentos, a vários setores de fundos imobiliários. E lembrando a você, como todo fundo imobiliário, que o fundo imobiliário é uma classe de ativos que te paga rendimentos todos os meses, tá bom? E essa regra também serve para os fundos de fundos. Então, é um investimento muito interessante para o investidor iniciante, tá? Principalmente para quem quer começar a investir em fundos imobiliários. Então, os fundos de fundos são ativos muito indicados ali para o investidor iniciante,
indicados para quem está começando na bolsa, para quem está começando a investir ou está querendo começar a investir em fundos imobiliários. Então esses foram nossos 3 investimentos da Bolsa de Valores e que são muito indicados para o investidor iniciante. Só recapitulando aqui, o BOVA11 é um ETF que investe em um pacote de ações, em uma série de ações e que visa seguir o nosso índice Bovespa, o nosso índice da nossa Bolsa de Valores. A segunda opção de investimento para investidor iniciante é o IVVB11, que também é um ETF, mas que diferente do BOVA11, ele visa seguir o índice S&P 500, que é o índice das 500 maiores empresas norte-americanas. E a terceira opção de investimento para investidor iniciante é um fundo imobiliário pertencente à categoria de fundo de fundos, que é basicamente ali um fundo que investe em vários outros fundos imobiliários de diversos segmentos, sejam eles de galpão, de escritório, de bancos, fundos de papel e vários outros setores de fundos imobiliários. Então esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Eu espero que você possa estudar essas opções de investimentos, caso você queira investir em bolsa de valores, tá? Espero que tenha te ajudado a conhecer esses novos investimentos, a entender como funcionam esses novos investimentos, tá bom? E só lembrando que a gente conversou no começo do vídeo. Se você for começar a investir em renda variável, em bolsa de valores, lembre-se de ter uma reserva de emergência formada. Eu vou estar deixando de novo aqui em cima o nosso vídeo sobre reserva de emergência, tá bom? E como você viu ao longo do vídeo, são investimentos ali que, mesmo por terem essa fama de serem investimentos para investidores iniciantes, nada impede ali de um investidor que tem um certo conhecimento, que já investe em bolsa de valores, ou até um investidor mais avançado, de ter esses investimentos na sua carteira. Então é isso, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. E se você gostou, deixa o seu like aqui embaixo, tá? Se inscreve no canal para ajudar a gente a crescer esse projeto. Então é isso, eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!